Justiça Eleitoral em Foco. Olá, ouvinte! Começa agora mais uma edição do programa Justiça Eleitoral em Foco, um programa que leva informação de qualidade sobre o processo eleitoral brasileiro. Aqui da bancada, a jornalista Nara Cis e eu, Daniel Dino. E nesta edição, Dino, nós vamos conversar com o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, Mauro Diogo, que vai contar para nós como funciona a organização de uma eleição. Seja muito bem-vindo, Mauro. Obrigado, Nara. Obrigado, Dino. Um prazer estar falando com vocês. Também agradeço sua presença, Mauro. E para começar o nosso programa, já vamos falar sobre a pergunta que eu acredito que todo eleitor está se fazendo, está com a memória fresquinha do primeiro turno. E por que no domingo, dia 2, nós tivemos tantas filas em Mato Grosso para poder votar? Exato, realmente nós observamos isso, inclusive na escola que eu particularmente voto, realmente não costuma ter fila, né? Mas é bom destacar que geralmente a gente tem na memória a última eleição, né? 2020 a gente vivia um momento completamente diferente, né? Nós vínhamos de uma pandemia, estávamos em plena pandemia, então muita gente já estava com receio realmente de sair de casa, até de exercer o seu voto, né? Em 2020 também eram 2 cargos só, né, em disputa, então era menos dígitos ali para o eleitor digitar. O eleitorado nosso cresceu, né, isso é um ponto importante observar também. O eleitorado jovem, né, principalmente, aumentou muito aqui em Mato Grosso, aumentou no Brasil, mas aqui em Mato Grosso particularmente aumentou muito. Então era a primeira eleição, né, desse eleitorado jovem, não estava acostumado ali com a urna eletrônica, e também o eleitorado mais idoso. Né, nós vimos aí nos locais de votação que realmente muitos idosos fizeram questão de votar. Então é uma série de fatores. Em 2020 nós não usamos a biometria por conta da pandemia, né, exatamente para evitar contatos ali na digital e prevenção e tudo mais. E esse ano tivemos a biometria. Então eu creio particularmente que é uma série de fatores que levaram realmente uma demora a mais ali no momento de votação. Lembrando que a biometria é uma questão de segurança do voto que deve ficar, né? Exato, é um projeto muito grande da Justiça Eleitoral que vem de anos. Hoje em Mato Grosso nós temos quase 82% do eleitorado já cadastrado biometricamente, está dentro da média nacional, e a ideia do Tribunal Superior Eleitoral, da Justiça Eleitoral como um todo, é nós terminarmos esse grandioso projeto, né, da biometria, no máximo até 2024. Então, na eleição 2024, a tendência é que todo eleitorado brasileiro já esteja identificado biometricamente. O senhor falou em 82% do eleitorado está com a biometria já. Mas de que eleitorado nós estamos falando? Qual que é o tamanho deste eleitorado aqui em Mato Grosso? Mato Grosso hoje nós fechamos com 2.465.000 pessoas aptas ao exercício do voto e cerca de 1.800.000, 1.900.000 que está já cadastrado biometricamente. E essa organização do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, né, para a realização das eleições envolve muitos processos, muitas fases, muitas etapas. Para conseguir organizar as eleições, qual é a estrutura que o órgão possui no Estado? Nós costumamos dizer que nós, da Justiça Eleitoral, somos tipo uma escola de samba, né? Acaba um desfile e a gente já começa a pensar no desfile do ano que vem. E assim funciona a Justiça Eleitoral. Né? É um evento muito grande, né? Se nós pararmos para pensar, são 156 milhões de pessoas, né, aptas a votar no Brasil. Cada estado com uma particularidade, cada município com uma particularidade. Nós temos aqui em Mato Grosso 51 aldeias indígenas, né, habilitadas aí aos índios, né, a exercerem o seu direito de voto, cerca de 16 mil índios votando. Nós temos regiões no Pantanal, regiões no Araguaia, seja envolvendo, aí né, todo nesse contexto, urnas que chegam através de avião, urnas que chegam através de helicóptero, urnas que chegam através de barcos, carros traçados, enfim. É uma logística muito grande, né? Então nós costumamos dizer
que nós temos que verificar desde uma simples tomada, né, onde a urna eletrônica é ligada numa escola, no local de votação, até uma transmissão de satélite, né? Então são vários fatores, são cerca de 45, 47 mil pessoas em Mato Grosso trabalhando para a Justiça Eleitoral, então não dá para se planejar da noite para o dia. É necessário, né, muito planejamento, um planejamento com muita antecedência. Nessa gestão, particularmente, né, capitaneada pelo desembargador Carlos Alberto, é uma meta da gestão que foi cumprida, das principais licitações já estarem todas encerradas, ou a grande maioria, as mais importantes, encerradas em dezembro, né, do ano anterior. Isso foi cumprido. Alguma outra contratação ficou para esse ano, mas exige realmente muita conversa e muito planejamento com todos os envolvidos. Ainda dentro da estrutura, acho importante falar com relação aos locais de votação, para dar uma ideia assim, de quantos locais nós temos no estado, e também explicar, porque a gente teve alguns comentários a respeito da quantidade de urnas, né? Então, assim, uma sessão poderia ter mais de uma urna, né? E a gente sabe que não é assim que funciona, para tentar explicar como funciona essa distribuição. Dentro dos 141 municípios, né, em Mato Grosso, apenas 57 nós temos sede de zona eleitoral, né? 4 especificamente aqui em Cuiabá e 2 em Várzea Grande. Então nós temos realmente uma dificuldade, né? Nós temos cerca de 1.462 sessões eleitorais no estado, né, espalhadas em todo o estado. Então, agora, o contingente de urna nosso, nós temos, arredondando, né, cerca de 9.000 urnas eleitorais, preparadas especificamente para a eleição de agora, do primeiro turno. Nós tivemos cerca de 8.000 urnas distribuídas, né, urnas preparadas, distribuídas, algumas urnas novas, né. Nós tivemos essa primeira experiência aqui em Cuiabá com urnas 2020, essas urnas produzidas aqui no Brasil. Agora, Mudou alguma coisa nessa urna, Mauro? Sim, a urna ela é até maior, né? O visor ali ela é mais moderno, os processadores dela são mais modernos, e inclusive é mais acessível, né? Ela é maior, né? O campo de visão dela é maior, e também com sinais ali de libras, né? Que é importante destacar isso, principalmente para aqueles eleitores que precisam. Então a urna, além ali das libras, né, decifrando ali todo aquele movimento que está acontecendo na votação, também para aqueles eleitores que precisam, né, também tem a questão dos microfones, dos fones de ouvido, sim. Né, questão de acessibilidade também. Então as urnas realmente elas foram preparadas. Agora, o que a gente tem que observar também é que os locais de votação são, na sua essência, são locais públicos, principalmente escolas públicas. Então, essa é uma pergunta que sempre chega para a gente. Qual que é o trabalho que o TRE faz com os deficientes físicos? Porque a urna é colocada na estrutura que a sociedade já possui. Exato. E como que o TRE lida para garantir o direito ao voto à pessoa que tem algum tipo de dificuldade de mobilidade? Muito bem colocado. Nós fazemos, ao longo desse processo, 2 vistorias nos locais de votação. Então, a equipe do cartório eleitoral, a equipe do TRE, geralmente faz uma visita no mês de junho, né, em todos os locais de votação, para verificar exatamente isso. Né, se tudo está funcionando, se nós temos rampa de acessibilidade, se nós temos rampas para que dê acesso ao primeiro andar, segundo andar, elevadores, né? E nós fazemos também uma segunda vistoria nesses locais de votação mais próximo à eleição. Identificamos, inclusive aqui em Cuiabá, várias escolas que estavam em reformas, né? Inclusive de última hora, na quarta-feira, né, antevéspera aí da eleição, nós tivemos uma chuva muito forte aqui em Cuiabá, e um desses locais no Pedra 90 teve que ser mudado de última hora. Né? Então, embora a gente faz toda essa logística, toda essa conferência, digamos assim, dos locais de votação, mas é isso, nós temos que observar que essas escolas são públicas, né? A maioria das escolas
são de ensino médio, ensino básico, e realmente não são locais de votação preparados especificamente para receber um contingente tão grande de pessoas como no dia da votação, né? Então, nós fazemos esse trabalho assim, mas a nossa realidade, né, aqui no Brasil, em Mato Grosso, é bem diferente de outros países, como Estados Unidos, Inglaterra e tudo mais. Nós estamos conversando no nosso programa Justiça Eleitoral em Foco com o diretor-geral do TRE, Mauro Diogo. E para fechar esse assunto, esse raio-x do eleitorado, uma última pergunta que eu faço é sobre a questão de diversidade, respeito de gênero, né? A nossa sociedade é uma sociedade inclusiva. Como que o TRE tem algum mecanismo para garantir o respeito a todos os eleitores? Sim, é uma preocupação muito grande da Justiça Eleitoral, eu digo Justiça Eleitoral como um todo, e principalmente do TRE de Mato Grosso, né? Sempre atento em relação a isso. Nós tivemos só alguns dados, né, estatísticas que nós temos aqui, cerca de 570 eleitoras e eleitores com nome social já registrados perante a Justiça Eleitoral. Como que ela faz esse registro? Basicamente ela comparece a um cartório eleitoral, né, e declara, né, é uma simples declaração ali, né, e isso vem de cerca de 2 anos, né, a Justiça Eleitoral, eu creio que é uma das justiças mais inovadoras nesse sentido. Não precisa de alguma certidão pública, nada disso, né, basta ela declarar um nome social. E também, Dino, nós temos aqui em Mato Grosso, né, também em questão de estatística, cerca de 11 mil pessoas que se declararam deficientes. Né? Nós temos o fechamento nosso, o chamado, né, fechamento do cadastro eleitoral, geralmente é no início do mês de maio, né, 150 dias antes das eleições. Então nós sempre fazemos esse comunicado para as entidades, né, que lidam com deficientes, mas o número é baixo ainda, né? Eu creio que a gente tem que avançar nisso. Nós temos cerca de 3.700 declarados, né, com deficiente de locomoção, 2.700 deficientes visuais, com deficiência auditiva, cerca de 1.700 pessoas. Mas nós até fazemos um apelo, né, para que as entidades realmente comuniquem à Justiça Eleitoral. É lógico que o Estado, é obrigação do Estado, eu digo como o Estado como um todo, independente de ser uma eleição ou não, está preparado, né, com rampas, acessos e tudo mais. Mas para a Justiça Eleitoral especificamente, é bom que o eleitor e as entidades digam o quanto antes para que nós façamos o nosso trabalho. Agora, tem uma pergunta, né, que a gente precisa fazer com relação ao que essa estrutura envolve de custos, né? Atender essa grande quantidade de eleitores envolve um investimento. Quanto custa cada voto para a eleição, Mauro? Sim, Nara, é bom destacar, né, que realmente a Justiça Eleitoral, especificamente a Justiça Eleitoral de Mato Grosso, não importa o valor do voto, né? Eu acho que a democracia realmente não tem preço. Então, nós temos aqui, sim, se nós tirarmos uma média em Cuiabá, o custo do voto é R$1, R$2. Mas nós temos aldeias indígenas que o voto pode, se a gente fizer uma média, né, apenas uma conta matemática, que o voto pode custar 20, 30, 50 reais. Mas nós temos um orçamento, né, nós fizemos, como eu disse, né, um planejamento com muita antecedência. Nós indicamos depois ao TSE, ao Tribunal Superior Eleitoral, qual a estimativa nossa, né, um orçamento público. Então, a partir daí, cada tribunal informa ao TSE quanto que é a estimativa, e o TSE negocia, vamos dizer assim, com o Congresso Nacional esse custo das eleições. Mato Grosso, especificamente, esse ano, nós tivemos cerca de 21 milhões de reais destacados para cumprimento da nossa obrigação constitucional de fazermos eleição, mas se nós compararmos com 2018, que foi a última eleição geral, né, então é importante a gente sempre comparar eleição geral com eleição geral, eleição municipal com eleição municipal.
Então, nós tivemos em 2018, só para nós termos uma ideia, com índices atualizados, cerca de 24 milhões de reais em 2018, o que gerou uma média, né, de custo por eleitor, apenas uma conta matemática, cerca de R$ 11 por eleitor. Agora, em 2022, passado 4 anos, né, nós tivemos uma grande inflação nesse período, né, o custo Brasil, digamos assim, aumentou muito. Se nós compararmos friamente, nós temos, apesar de todo, passado 4 anos, né, com todo esse custo de inflação e tudo mais, nós temos agora uma média abaixo do que nós tivemos em 2018. Então, nós temos aí cerca de R$ 8,50, R$ 9 por eleitor esse ano. Você citou a questão dos mesários e de colaboradores, né? É um grande número que é envolvido, cerca de 40 mil, como você citou anteriormente, e eles atuam em várias frentes, né? Houve ações para essas pessoas, né? Citando aí a alimentação, como você falou agora por último, e o passe livre também. Teve uma novidade esse ano com relação à Várzea Grande, né? Sim, é um ponto e eu faço questão de sempre agradecer os mesários e colaboradores. Sem eles, realmente, a gente não faz eleição. Então, eu faço questão de sempre agradecer, né? Nós tivemos, em plena pandemia, em 2020, vários mesários voluntários. Agora, em 2022, com a polarização política no país, também todos, a maioria comparecendo, fazendo questão de trabalhar. E realmente é um ponto importante. Nós tivemos cerca de, entre mesários e colaboradores, né, que aí colaboradores, só para a gente ter noção, envolve uma série de coisas. Né? Nós temos os chamados coordenadores de prédio, além, né, dos mesários, ali, o presidente de mesa, primeiro mesário, segundo mesário. Nós temos ali também pessoas para orientar os eleitores nos locais de votação. Nós temos vários motoristas, né, que são convocados, seja para transportar pessoas, transportar materiais. Nós temos muitas das vezes merendeiras para preparar ali dos locais de votação a refeição para todos que estão trabalhando, além da força policial, né, como sempre é destacado, né, o Dr. Bruno de Oliveira, que preside, né, que coordena todo esse trabalho das forças de segurança. Nós tivemos esse ano de 2022 o maior contingente policial da história de Mato Grosso, superando inclusive a Copa do Mundo de 2014. Né? Então, se nós somarmos tudo, mesários, merendeiras, motoristas, forças policiais, nós chegamos aí realmente num contingente de aproximadamente 45, 46 mil pessoas trabalhando para a Justiça Eleitoral nesse dia. E realmente nós tivemos uma grata parceria aqui com a Prefeitura, né, de Várzea Grande, demonstrando exatamente isso, né, o nosso reconhecimento a esses mesários, a esses colaboradores, que no dia da eleição realmente eles tiveram passe livre. Aqui em Cuiabá, nós por pouco tempo aí, né, nós não tivemos isso também, mas eu tive a informação que em Cuiabá nós tivemos o passe reduzido no valor. Né? E nós estamos negociando para o segundo turno, mas nós tivemos essa redução realmente dos valores, nesse sentido, realmente, de agradecer e valorizar todos esses mesários. Olá, ouvinte. Você está ouvindo o programa Justiça Eleitoral em Foco, pela rádio TRT-FM. E hoje nós estamos conversando com o diretor-geral do TRE, Mauro Diogo, que agora vamos passar para o processo de apuração, Mauro. Há poucos anos atrás, a apuração, ela sempre aconteceu no Centro de Eventos Pantanal, era aquela estrutura, e desde a eleição passada, ela começou a ser realizada na sede do próprio TRE. Queria que você explicasse um pouquinho como que funciona o processo de apuração, como que funcionou agora, né, na eleição no dia 2, que hora terminou, enfim, um balanço da apuração em Mato Grosso, Mauro. Sim, realmente, né, como a gente sempre diz, né, esse estado gigantesco, né, maior que muitos países, realmente a logística para iniciar e terminar
tudo isso realmente é bem desafiadora. Mas nesse ponto específico da apuração e totalização aqui de Mato Grosso, realmente até 2018 nós sempre fazíamos ali no Centro de Eventos do Pantanal, mas muitas pessoas não sabem, né? Não sabiam até o presente momento, a maioria, que tudo isso tinha um custo muito grande. Né? Em 2018, por exemplo, nós tivemos realmente 2 turnos em nível nacional. Então, o custo ali, à época, era cerca de R$ 266 mil. Isso em 2018. Né? Então, se nós repetíssemos agora, seria mais do que R$ 300 mil. Então, um ponto seria esse, por economia mesmo. E um outro ponto é a questão tecnológica. Né? Hoje, cada um tem seu celular, cada um tem seus aplicativos, a Justiça Eleitoral cada vez mais com aplicativos, todos os parceiros, né, seja de internet e tudo mais, também dando praticamente todos os resultados em tempo real, né, com um delay aí de segundos, né, do que a gente apura na Justiça Eleitoral para divulgação ao público, poucos segundos, né, a população fica sabendo. Então, juntando esses 2 fatores, né, em 2020 nós já levamos tudo isso para a sede do TRE e foi uma experiência muito boa. Né? Então, nós cadastramos em relação ao espaço físico, né, logicamente que é muito menor, né, se nós compararmos a sede do TRE com ali o espaço do centro de eventos, realmente é muito menor, mas nós cadastramos, né, embora no número reduzido, todos os atores principais. Só para nós termos uma noção, mesmo com o espaço reduzido, nós cadastramos cerca de 100 profissionais de imprensa, né, e nós também fazemos questão aqui de agradecer toda a imprensa nesse trabalho de divulgação, que é muito importante, e cerca de 200 entre representantes de partidos políticos e candidatos, cerca de 200 pessoas também foram cadastradas. Então, embora seja um espaço pequeno, mas nós acreditamos que a experiência é muito boa, é mais econômica, por segurança também é melhor, né? Nós fechamos todo o espaço ali e evitar também deslocamentos, né? E maior transparência. E que hora que terminou esse processo de apuração, de totalização, né? Nós tivemos às 16 horas, era para as 16 horas ter sido encerrado o processo de votação, só que parece que demorou um pouquinho, Mauro. O que aconteceu? Exato, Dino. É da grandiosidade no nosso estado, né? Realmente, embora o nosso horário, né, tenha sido reduzido para as 16 horas, nós tivemos realmente alguns atrasos, né, que eu particularmente, da experiência que a gente tem no tribunal dentro da normalidade, se a gente parar para pensar, né, até 2010, por exemplo, 2012, 10 anos atrás apenas, Exato. Nós encerrávamos a votação, a apuração, geralmente na madrugada ou no dia seguinte, né? Então nós fomos reduzindo esse tempo ao longo desses anos, principalmente com os transmissores de satélite. Quando nós, em 2014, 2016, nós encerrávamos à meia-noite, nós comemorávamos que era meia-noite. 2018, nós encerramos por volta de 10 horas da noite. 2020, nós tivemos um avanço muito grande, tudo deu certo, né? Então nós encerramos cerca de 8h30, 9 horas da noite. E a nossa previsão desse ano, né, nosso presidente sempre fez questão de frisar isso, seja internamente, seja externamente, que nós faríamos esse ano a apuração no melhor tempo possível, mas principalmente com segurança dos dados e tudo mais. Então nós caminhávamos ali para encerrar por volta de 9 horas da noite. 9 horas da noite nós estávamos com 99,99% encerrada a nossa apuração em Mato Grosso, mas, né, aquela que sempre acontece, né, num evento grandioso como esse, apenas uma urna dentro de 7.652, apenas uma urna ficou para trás, digamos assim, ali no município de Nova Olímpia, é realmente um local de difícil acesso, mas nós conseguimos encerrar na noite ainda. Então, oficialmente,
nós encerramos por volta de 10h40 da noite, e nesse sentido, né, com a maior segurança possível, mas nós, de qualquer forma, estamos trabalhando, né, agora para o segundo turno, para que esse resultado seja mais rápido ainda do que foi no primeiro turno. Ainda sobre segurança de urna eletrônica, nós tivemos uma situação que chamou muita atenção dos eleitores que foram votar ali na Fiente, na Avenida 15 de Novembro, uma estrutura realmente robusta ali, né? Nós tivemos várias urnas, não sei ao certo, queria que o senhor explicasse o que foi aquela estrutura montada ali e quem que podia tá indo visitar. Exato, essa foi, digamos, uma das inovações para esse ano. A chamada teste de integridade, ou muitos chamam de votação paralela, onde a Justiça Eleitoral faz um verdadeiro simulado de uma eleição, né, para provar, através de filmagem e transmissão em tempo real pelo YouTube, que todos os votos que são digitados ao final da votação realmente conferem com o que foi totalizado ali pela urna eletrônica. Até 2020, nós tínhamos em Mato Grosso, nós tínhamos apenas 3 urnas eletrônicas preparadas para fazer esse teste de integridade. Esse ano, e até adotando um pedido das Forças Armadas, do Ministério da Defesa, nós passamos para Mato Grosso 20 urnas eletrônicas, né? Então, preparadas para esse teste de integridade, e mais 3 preparadas para a conferência da biometria dos eleitores. Então, ali na FATEC, na verdade, nós sempre fazíamos esses testes, como eram apenas 3 urnas eletrônicas, nós fazíamos até por questão de custo, né, redução de custos, nós fazíamos na sede do tribunal, e agora com 23 urnas eletrônicas nós fizemos na FATEC Senai. Então também uma parceria, né, foi de graça aquele espaço ali, nós não pagamos nada para alocar, até agradecemos o Senai pela disponibilização do espaço, e foi uma experiência muito boa, né? Então ali naquele espaço todos os partidos e candidatos poderiam ter acesso, Tribunal de Contas da União, que é um órgão fiscalizador, também teve acesso, e principalmente as Forças Armadas, né? Então o Exército, ele acompanhou tudo, desde o sorteio do sábado até o transporte dessas urnas eletrônicas, o armazenamento dessas urnas eletrônicas, e tudo isso funcionou das 8 às 16 horas. Então o eleitor, e repito, né, até a questão da transparência. Então, todo eleitor que votou ali naquele local de votação, cerca de 2.700, 2.600 pessoas, também, se quisessem parar ali, eles podiam acompanhar em tempo real. E eram servidores, representantes do Ministério Público, né? O Ministério Público também, que é um órgão fiscalizador, estava ali acompanhando todo o trabalho para mostrar, né, essa integridade, seja do voto dado ali no momento, que estava sendo filmado e computado, e ao final você faz ali uma comparação, né, se realmente tudo que foi digitado, tudo transmitido em tempo real, 24 horas pelo canal YouTube, né, mostrando que nós não temos nada a esconder. Bateu? Sim, como sempre. Relembrando então ao ouvinte, a eleição ocorre no dia 30 de outubro, das 7 às 16 horas, horário de Mato Grosso. Quais orientações, Mauro, o senhor quer destacar ao eleitor? Principalmente que o eleitor vote consciente, né, que pense bem, né, escolhe com muita tranquilidade o seu candidato de preferência. Se tiver com alguma dificuldade, né, de lembrar ali os dígitos do seu candidato, leva um lembrete, uma colinha, né, para votar ali no dia da votação. E acima de tudo, né, eleição é uma festa cívica, é um momento importante para o país, né, é um momento que a gente vai definir ali os próximos 4 anos. Então não precisa de você ter ódio do seu adversário, de você ter raiva do seu adversário, do outro eleitor. Então respeite,
né, o outro eleitor respeite, né, o outro candidato e que vá realmente votar com segurança, né? Nós trabalhamos para isso, nós trabalhamos para que o eleitor realmente vote tranquilamente no dia das eleições, vá votar, seja de manhã, seja à tarde, mas vote, exerça essa importante cidadania e espere os resultados, né? Seja qualquer que for os resultados, que respeite, né, esse resultado e principalmente todas as instituições. Então nós estamos preparados, né, nós e todas as forças policiais, para que o eleitor mato-grossense, para que o eleitor brasileiro vote realmente com paz e segurança. Então é isso. Conversamos com Mauro Diogo, diretor-geral do TRE Mato Grosso. Agradecemos a sua presença, Dr. Mauro, e agradecemos especialmente ao ouvinte que nos acompanhou até aqui. Pedimos que você nos siga nas redes sociais do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, facebook.com/TRE e @TRE. Então encerramos mais um Justiça Eleitoral em Foco. Agradeço mais uma vez, Mauro, pela sua participação. Eu que agradeço, especialmente a Rádio TRT. Muito obrigado. Pedimos a todos vocês que compareçam às urnas no domingo, dia 30 de outubro, com tranquilidade, serenidade e a certeza de que o TRE-MT está trabalhando para garantir um processo eleitoral transparente. Até o próximo programa. Justiça Eleitoral em Foco, uma produção do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em parceria com a TRT-FM.